esquecendo de explicar como que seria esse terceiro tópico aqui no relatório. Então, vocês vão colocar um novo tópico que eu tinha colocado só dois tópicos, e aí vocês vão escrever tópico 3.1.3, e aí vocês vão falar, vão colocar aqui, por exemplo, mensagem, né? Melhorar aqui, ó, o tópico, mensagem, tá? Mensagem a ser transmitida. Melhora isso aqui, tá? Melhora esse título aqui, só para vocês terem uma noção do que fazer nesse tópico. Então aqui vocês vão escrever do que se trata a mensagem que vocês vão transmitir com o produto. Por exemplo, eu quero trabalhar com identidade visual para o público de idosos. Aí você vai escrever o que você quer, né? Então, lembra que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, sobre identidade visual para um médico, né? O médico é o cliente, mas ele é geriatra, o geriatra é o médico dos idosos. Como é que vai ser a minha marca? Como é que vai ser o logotipo que eu vou fazer? E aí eu falei para vocês, né? Exemplifiquei. Ele pode ser um logotipo com uma mensagem que vai remeter saúde, bem-estar, vai proporcionar para quem olhar aquela imagem da logomarca descanso, respeito, vários princípios positivos, né? Coisas positivas que aquilo vai me transmitir, vai transmitir para o meu público-alvo. E aí eu quero que você escreva aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma planta baixa, para quem vai trabalhar com o CAD. Você vai escrever aqui o que você quer transmitir com aquela planta baixa, com a produção daqueles, por exemplo, dormitório ou ambientes de convivência. O que você quer que o seu público-alvo experiencie, né? O que esses produtos vão transmitir para o teu público-alvo? O que vocês querem que eles sintam? Qual a experiência que vocês querem transmitir, que vocês querem proporcionar ao público-alvo de vocês? E aí você vai escrever dois parágrafos, escreve três, quatro, uma página. Aí seria muito bom. Do que você quer transmitir com essa mensagem? Que mensagem que você quer transmitir, na verdade, né? Para esse público-alvo, você vai escrever aqui, tá? Com base no vídeo anterior, que eu acabei esquecendo de explicar para vocês aqui como que isso poderia estar no relatório, tá? Basicamente isso, essa parte da mensagem. E aí nós vamos ter a pesquisa de referências visuais. Na pesquisa de referências visuais, nós vamos ter variados elementos importantes que podem proporcionar riqueza visual para a tua produção. Nós vamos ter aqui os estilos artísticos, eu coloquei aqui as vanguardas do design, que talvez tenham estudado história do design em algum momento do curso. Se não estudou, eu coloco aqui os slides desse professor, que são slides bastante completos e de uma forma bem objetiva do que se trata as vanguardas do design. Então, por exemplo, para o público de idosos, eu não posso colocar um movimento artístico tão colorido, ou eu até posso colocar, mas eu tenho que mesclar com algo mais, vamos dizer, minimalista. Eu posso mesclar, eu posso colocar alguns detalhes coloridos com algo mais minimalista, usando tons mais neutros. Vai depender muito da mensagem que você quer transmitir. Então, você pode pesquisar no Google vários estilos artísticos através desses slides, eles vão mostrar para vocês de uma forma mais objetiva quais são essas vanguardas, esses estilos artísticos que podem servir como uma fonte de uma referência mesmo, né? Não somente uma inspiração, mas uma referência visual do que vocês podem estar usando, trabalhando os elementos visuais, como texturas, formas, tipografia, disposição dos elementos, layout, grades, cores. Então, todos os elementos do design vocês podem estar utilizando através dos estilos artísticos como uma fonte uma fonte de referência mesmo, de referência para o trabalho de vocês, para ser um trabalho mais rico, visualmente falando.
Aqui eu também vou ter alguns artistas visuais locais, aqui, que são artistas rondonienses. Eles vão trabalhar com variados estilos visuais. Então é interessante você unificar coisas da região, da cidade de Porto Velho, da Amazônia brasileira, de Rondônia. Então tem muitos elementos que vão enriquecer a produção, mas é necessário que se faça uma pesquisa visual, uma pesquisa desses elementos visuais. Tá? Então, por isso que eu estou selecionando algumas, alguns, alguns elementos, vamos dizer assim, elementos não, mas algumas categorias, tá? Que vai nos remeter a essa produção visual. Tá? Então, por isso que nós consideramos, né, nós que trabalhamos com a produção visual, seja na área de design gráfico, qualquer área relacionada ao curso de computação gráfica, nós trabalhamos muito com essa questão de seleção de imagens. Nós vamos montar imagens, nós vamos produzir imagens. E para produzir alguma coisa, nós não vamos fazer, não tem como fazer do nada, não tem nada surge do nada. Tudo surge de alguma coisa, de uma questão, de uma pergunta, de uma possível solução. Então, tudo surge daí de uma questão. E a arte, a literatura, a cultura, toda a produção humana, ela vai proporcionar ao produtor de imagem, quem vai produzir uma imagem, essa referência. Então é para isso, você não vai ali selecionar várias coisas só para cumprir com a proposta da atividade, não. Você vai selecionar apenas aquilo que vai ser útil para o teu trabalho. Então, as cores que você vai usar na produção do painel visual são as cores que você vai usar na tua produção, seja ela de que área for. Então, você vai selecionar um artista visual. Então, quando eu olhar para a sua produção final, eu vou ver que tem alguns traços daquele artista que você selecionou. Tá? Então, todos esses elementos da cultura que eu estou apresentando para vocês para isso, para que vocês selecionem não todas as obras, mas algumas obras que você achar interessante para tua produção final, para principalmente o teu público-alvo. E aí você pode selecionar literaturas. Aqui eu coloco olha, se eu não me engano, isso aqui é uma dissertação, é uma tese, eu não me lembro. Eu não me lembro se é uma dissertação, uma tese, um TCC, eu não me lembro o que é, qual é o documento, mas aqui nesse documento, na página 105, tem uma lista de vários livros de temática regional, amazônica. Então você pode também estar se apropriando dessa forma de arte, né, a literatura regional. Aqui vocês podem selecionar, procurar, pesquisar vários profissionais da área de design, de arquitetura, de ilustração e também tomar esses artistas, esses profissionais como referência também para o trabalho de vocês. Sempre lembrando, sempre citando referência, sempre referenciando, colocando que site, que fonte que você tirou aquela produção, tá? E aqui eu tenho alguns sites especializados que vocês também podem estar utilizando. Esse é um exemplo de painel de imagem. Aqui eu tenho um painel de imagem com vários tipos de cartaz, olha, exemplificando design gráfico, né? Aqui eu não coloquei imagem de logotipo, né, de consultório, de projeto relacionado a idoso, não, eu só coloquei de cartaz mesmo. Aqui eu tenho outros, olha, print de tela de audiovisual correlatado com o público-alvo, né, que é o público de idosos, mas também voltado para a questão da técnica que é desenho animado, da técnica que é animação 2D. Tá? Então, se eu fosse trabalhar com essa produção audiovisual, com base na técnica de animação, eu selecionaria o desenho animado, ao invés do stop motion, ao invés da filmagem, e eu utilizaria essas imagens também, além de mostrar
como referência visual, eu poderia também utilizar como similares, tá? Analisar os similares. Aí eu coloquei aqui esse site que vai mostrar alguns traços, alguns tipos de traço, tá? Interessantes para estar usando em qualquer produção de animação 2D. Aqui eu também coloco algumas referências relacionadas a CAD, né? Relacionada à planta baixa, produção de ambientes para o meu público-alvo, no caso os idosos, tá? Então, o mesmo site que eu selecionei essas imagens é esse aqui, tá? Daqui do início, é o mesmo site, tá? No Pinterest. E aí, para você montar o seu painel visual, você pode considerar tipografia, forma, textura, imagens, rostos. Como vocês podem observar aqui, olha esse painel de imagens, ele utilizou de várias expressões, imagens de seres humanos para fazer o caricato, o desenho caricato de alguns personagens, o corpo, o tipo físico, né, o biotipo desses personagens através da referência visual de seres humanos. Da mesma forma que a gente tem outros tipos de referência visual para a moda, design de moda. Nesse outro quadro aqui eu tenho um exemplo de referência visual para o design de interiores. Eu tenho várias texturas, várias formas e cores e tecidos que vão ser úteis para a composição visual daquilo que o projetista, o desenhista, ele está planejando, tá? Então, aqui são alguns exemplos. E aí temos aí um site que é o collage.es. É um site muito bom que você pode estar usando para estar colocando todas as suas imagens e montando seus painéis. E tem uma parte que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar um slide, um tutorial, tá? Apresentando como usar esse site. Muito útil mesmo, tá bom? E por hoje é só, a gente se encontra na próxima.